Tem uma nova política do governo na área que promete balançar o cenário da casa própria para a classe média brasileira. Mas a pergunta que fica é: será que essa é a solução definitiva para um problema que já é bem antigo? Vamos mergulhar nisso. Pois é, essa frase do presidente Lula, ela resume bem o dilema, né? Existe uma parcela da população que ganha demais para os programas sociais, mas ao mesmo tempo não ganha o suficiente para encarar as condições do mercado de crédito tradicional. É exatamente essa a questão que a gente vai explorar agora. Vamos entender se essa nova iniciativa é a resposta que tanta gente esperava ou se tem outros fatores em jogo. Vamos começar olhando para o plano em si. Então, vamos lá. Primeira parte. Um novo plano do governo com foco total no comprador de renda média. O governo parece ter identificado esse buraco no mercado e respondeu com essa nova proposta de crédito, mirando exatamente nesse público. O alvo aqui é bem específico, né? Famílias com renda mensal ali entre 12 e 20 mil reais. É justamente esse o grupo que, na visão do governo, ficou meio no meio do caminho, precisando de uma alternativa viável para conseguir comprar um imóvel. E olha, quando a gente coloca lado a lado o antes e o depois, a mudança é grande. O teto para o valor do imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, o famoso SFH, deu um salto. E a porcentagem que a Caixa pode financiar também subiu. O que isso quer dizer na prática? Uma entrada menor para quem está comprando. O ponto crucial é esse número, R$ 2.250.000 reais. Esse é o novo limite de valor do imóvel. Acima disso, aquelas regras mais bacanas do SFH, como poder usar o FGTS, já não valem mais. Outra mudança super importante, a Caixa volta a financiar até 80% do valor do imóvel. Para quem está na luta para comprar, isso é uma mão na roda, porque a maior barreira no início é sempre juntar a grana da entrada. E aqui, talvez esteja o maior atrativo de todos, um teto de juros de 12% ao ano. Se a gente pensar que as taxas de mercado hoje em dia estão girando perto dos 15%, essa condição é, sem dúvida, bem mais favorável. E não para por aí. O pacote vem com outras vantagens. Prazos bem longos de até 35 anos, a parcela não pode comprometer mais que 30% da renda, o FGTS pode entrar na jogada e ainda vale tanto para imóvel novo quanto usado. É um conjunto de regras pensado para facilitar mesmo o acesso. Certo. Agora vamos para a segunda parte. Como o plano funciona? A grande pergunta é, tá, mas de onde é que vem todo esse dinheiro para desbloquear bilhões em crédito? A resposta, olha que interessante, está numa mudança de regras sobre como os bancos utilizam o dinheiro que a gente deposita na poupança. Para entender isso, a gente precisa conhecer um termo, depósito compulsório. Pensa assim, é uma parte da grana da poupança que os bancos são obrigados a deixar trancada lá no Banco Central como uma reserva de segurança. E foi justamente nessa torneira que o governo resolveu mexer. É aqui que a mágica acontece. O governo está diminuindo a exigência do compulsório de 20% para 15%. Esses 5 pontos percentuais que antes ficavam parados, agora podem ser usados para o crédito habitacional. É como se abrissem uma comporta numa represa para irrigar o mercado. E qual o resultado disso de cara? Uma injeção estimada de 20 bilhões de reais em novos financiamentos. E esse valor pode até ser maior, viu? Tudo depende da adesão dos bancos. Entrando na terceira parte, impactos e riscos. Por quê, né? Toda medida econômica tem dois lados. Vamos analisar as esperanças e os obstáculos que esse plano traz. Do lado otimista, especialistas como o Fábio Tadeu Araújo veem a medida como um passo muito importante para democratizar o acesso ao crédito e, por consequência, aquecer toda a cadeia da construção civil, gerando mais empregos. As projeções são bem ambiciosas. Falam em mais de 1 milhão de novos contratos, um estímulo gigantesco para a economia, com geração de emprego e, claro, a realização do sonho da casa própria para muito mais famílias. Mas existe uma tensão aí. De um lado, a promessa de desenvolvimento, de novas casas e mais trabalho. Do outro, uma preocupação econômica clássica. O que acontece quando muito dinheiro novo entra de repente no mercado? E aqui está o principal ponto de atenção, levantado por comentaristas como a Vânia Rodrigues. O aumento da demanda, impulsionado pelo crédito mais fácil, pode simplesmente fazer os preços dos imóveis subirem. E aí, parte do benefício para o comprador acaba sendo comido por essa inflação. Então, resumindo os riscos. Primeiro, o perigo de inflação nos preços dos imóveis, principalmente nessa nova faixa de valor. Segundo, a dependência da taxa Selic. Se ela subir muito, o benefício dos 12% diminui. E por último, a medida só funciona de verdade se os bancos se sentirem seguros o suficiente para de fato liberar o crédito.
E para fechar, vamos para nossa última parte, o veredito. Vamos juntar as peças do quebra-cabeça e ver como as opiniões estão se dividindo. A gente vê claramente os dois lados da moeda. De um lado, o otimismo de quem vê uma porta se abrindo, como o Anderson Rocha. Do outro, o pé atrás de quem, como a Vânia Rodrigues, alerta para os possíveis efeitos colaterais e lembra que, no fim das contas, 12% de juros ainda é um compromisso financeiro bem pesado. Então, na prática, o que isso tudo significa para quem está pensando em comprar um imóvel? Bom, o cenário melhorou sim. A porta se abriu para financiar imóveis de maior valor e possivelmente com uma entrada menor. Mas a lição de casa continua sendo fundamental: pesquisar muito, comparar as ofertas e ficar sempre de olho na economia, especialmente na dança da taxa Selic. E fica a reflexão final: estamos diante de um marco histórico para o acesso da classe média à moradia? Ou é uma aposta com riscos econômicos que não podemos ignorar? Para milhões de brasileiros, a resposta a essa pergunta vai moldar o futuro do mercado imobiliário no país.